Eu quero aquele irmão cantando daqui a pouco, ver lá uma lista, é um homem de Deus, com a esposa aqui. Nesta hora, eu gostaria de convidar o pastor Paulo para estar trazendo a palavra do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Amém? Que o Espírito Santo te use e que Ele fale com aquilo que Ele já falou no seu coração, que você passe para o seu povo, para a sua igreja. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite a todos. Momento maravilhoso estarmos aqui celebrando, né? Que presença maravilhosa. Aqui em cima do altar, então, meu Deus, é forte, né? Por isso que não é fácil ficar de pé diante desse altar. E é maravilhoso escolhermos essa melhor parte de estarmos na casa do Senhor Jesus, para adorarmos, bendizermos e glorificarmos o nome santo de Deus. Porque não há nada melhor, não há nada maior nessa vida, neste mundo, do que nós adorarmos o nosso Deus, adorar o nosso Rei Jesus. Amém, queridos? Acredito que todos nós aqui, né, tem passado por tribulações, tem passado por guerras, mas quando a gente lembra no culto de quinta-feira, é ali onde que a gente vai renovar as nossas forças. Já aconteceu isso comigo um dia, lá no meu trabalho, eu passando uma luta, uma guerra tremenda, e eu falei assim, hoje eu não vou para o culto, hoje eu quero descansar em casa. Vou ligar a televisão, vou ficar assistindo o culto de casa. E nesse momento, quando veio esse pensamento na minha mente, o Espírito Santo falou assim, mas não é aí que você tem que me adorar, é na minha casa. Não é na sua, é na minha casa. E ali ele tocou no meu coração, eu falei, meu Deus, e agora? E aí quando eu cheguei nessa casa aqui, eu dei o meu melhor culto para Deus, eu senti a glória de uma forma sobrenatural, que eu nem sei como pude agradecer a Deus. Mas por quê, queridos? Porque o inimigo, né, eu passei pela tribulação no trabalho, ele quis colocar na minha mente que não era para mim vir para o culto. E eu me lembro que até eu orei pelo homem aqui, e ele falou palavras, eu orei para ele, abençoando a vida dele, profetizando sobre a vida dele, e automaticamente ele trouxe palavras sobre a minha vida. Então ali Deus tratou a vida dele e acabou tratando eu também. E ele falou, não é na sua casa, é na minha casa. Então que bom que vocês estão aqui, queridos, que nessa noite você possa receber ainda mais do que Deus tem preparado para vocês. Amém? E a palavra que eu quero deixar para nós nessa noite está em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3, nós vamos ler até o momento. Amém? Como o nosso apóstolo sempre fala, você que tem sua Bíblia, abra ela. Se você não tem, vamos acompanhar no telão. E também adquirir a palavra de Deus é muito importante, queridos, para edificar ainda mais a nossa fé, lendo esse manual importante que Deus deixou para nós. E a palavra de Deus está lá em 1 Jonas, capítulo 1. E a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, porque subiu já a sua maldade diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que partia para Tarsis, e pagando a sua passagem, entrou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém, queridos? Uma história linda, uma história maravilhosa, a história do profeta Jonas. Aqui Deus fala para ele o chamado, né, para ele cumprir uma promessa que Deus tinha para a vida dele. Deus pega Jonas e fala, filho, eu quero que você vai fazer uma missão para mim. Você vai até uma cidade chamada Nínive, e lá você vai proclamar o meu evangelho. E aí Jonas, como fala aqui nesse versículo, Jonas, né, pela sua desobediência, não digo medo, porque ele conhecia o Deus a que ele servia, Deus estava com ele, ele sabia quem ele tinha, né, ao lado dele. E eu não digo assim por medo, mas foi um pouco de pequena fé de não acreditar em Deus. Por quê? Porque Deus fala para Jonas, vai até aquela cidade. E automaticamente passou na cabeça de Jonas, mas o que eu irei fazer lá?
E Deus já tinha falado para ele: eu vou te mostrar que você vai proclamar sobre aquela cidade. Então Jonas, pela sua desobediência, Jonas pega e vai até Jope, pega o barco, mas não era o barco, o navio aonde Deus queria que ele chegasse, porque Deus queria que Jonas iria para Nínive, e ele decide ir para Tarsis. E eu pesquisando na palavra de Deus, Tarsis era totalmente o oposto de Nínive. Digamos que Tarsis era para o leste e Nínive era para o oeste. Então Jonas estava totalmente fugindo do propósito que Deus tinha colocado sobre a vida dele. E aí então, pela sua desobediência, começa a vir as suas consequências diante de que Deus estava preparando para ele. Mas não é que Deus estava preparando, né? Jonas foi desobediente. E toda desobediência, queridos, diante da palavra de Deus, nos gera sim consequências para nossas vidas. Muitas das vezes a gente toma ações, atitudes, achando que não vai dar nada, pensando que não vai acontecer nada, né? E aí o que acontece? A hora que bate a consequência, a hora que bate o desespero, é natural sim, é normal, graças ao bom Deus, a gente clamar, buscar a presença dEle. Mas simplesmente Ele só falou para a gente ir para o caminho A, e aí a gente pega e escolhe o caminho B. E aí quem que é errado da história? É o nosso Deus? Não, somos nós, queridos. Porque Ele falou para Jonas: vai até Nínive. E ele ali desobediente, ele vai para Tarsis, queridos. E automaticamente quando ele pisa sobre aquele barco, Deus coloca uma grande tempestade. E Jonas não estava sozinho ali, tinha marinheiros com ele. E esses marinheiros, né, eles estavam fazendo tranquilo, e quando chega essa tempestade, eles ficam apavorados, ficam atemorizados, falam: o que está acontecendo? E esses marinheiros não serviam o Deus de Jonas. Esses marinheiros acreditavam em outros deuses, que não eram o mesmo de Jonas. E aí eles falam: o que está acontecendo? Por que se levanta esse furor? Né? E quando o capitão daqueles marinheiros começa a não entender aquela situação, ele sabia que tinha mais um tripulante naquele navio, que era o próprio Jonas. E mais uma vez, Jonas corre e foge da presença de Deus. Mais uma vez, pelaquela tribulação, pelaquela situação, Jonas já sabia que era por causa dele. Jonas já sabia que aquela situação era por causa dele. Ele tinha a culpa daquela situação. E o que ele faz? Mais uma vez ele se esconde. Jonas vai até o porão e fica lá, dormindo. E quando aquele capitão sente falta de Jonas, e ele vai procurar, ele chega e encontra Jonas dormindo, queridos. E aí o capitão fala para ele: ei, acorda, você não está vendo essa grande tribulação? O que você está fazendo? Da onde você é? Da onde você vem? Por que está acontecendo isso? E aí Jonas então, sabendo que ele era o grande culpado, sabendo que ele tinha grande culpa nessa situação, ele pega então e fala: eu sou um hebreu, servo do Deus Altíssimo, estou em uma grande missão, mas eu estou fugindo do meu Deus. Amém, queridos? A Bíblia relata muito, né, eu buscando, estudando, que muitas das vezes para as nossas vidas é isso mesmo. A gente, quando tem um propósito, tem um chamado de Deus, a gente quer fugir. Nós queremos sair daquilo que Deus coloca sobre as nossas mãos. Queremos sair da presença e do propósito de Deus. Mas, queridos, não há nada oculto, não há nada secreto que não possa ser revelado. Os céus e a terra que era vazio, Ele que habitou todo o seu povo, toda a sua criação. E como nós, homens e mulheres, tementes a um Deus vivo, todo-poderoso, queremos tentar se esconder do nosso Deus. Mas muitas vezes, queridos, nós somos assim, falhos, pecadores, né? Muitas das vezes nós erramos sim, é natural. E Jonas também, ele errou, porque Deus pede para ele ir para um lugar, ele vai para outro. E pela segunda vez, ele está lá escondido, dormindo, queridos. Quantas das vezes nós também não estamos dormindo, porque Deus nos chama e a palavra vem sobre as nossas vidas para a gente fazer e nós não fazemos. Quantas das vezes Jesus pede para nós, né? Quantas das vezes Jesus quer que nós seguimos somente o caminho dEle, ouvir a palavra dEle, se entregar na presença dEle, deixar toda a nossa mágoa, deixar toda a nossa tristeza, deixar toda a nossa dor, nossa angústia de lado e seguir ao Rei Jesus. Quantas vezes Ele não fala isso para nós? Mas o que nós fazemos, queridos? Muitas das vezes nós fugimos, nós saímos dessa presença maravilhosa,
Nós saímos dessa busca maravilhosa que é a presença do Deus vivo, Altíssimo, Poderoso. Mas eu creio que nessa noite, assim como Deus fez um trabalhar na vida de Jonas, Ele também fazendo na vida de cada um que está aqui nessa noite. Porque Ele é o Deus vivo que tudo faz e tudo pode. Nós podemos até querer se esconder no porão, naquele lugar ali que ninguém vai ver, queridos, mas nada, como eu falei, que está oculto e secreto, Deus pode revelar, né? Uma vez eu fui com o Rogério, o pastor Rogério, nós fomos comer em um restaurante, e não sei qual que foi lá a nossa conversa, e a esposa dele falou assim: Deus está vendo, né? Por quê, queridos? Muitas vezes a gente acha que pessoas não estão vendo, a gente quer tomar situações, atitudes, pensamentos, ou fazer algo, mas ninguém está vendo, isso aí deixa em menos, ninguém está, eu vou fazer, mas ninguém está vendo, ninguém está vendo mesmo, eu vou fazer, eu vou pegar, não é meu, mas eu vou pegar, não tem problema, não dá nada. Aí que a gente se engana, queridos. Aí quando Deus fala para nós ir para o caminho certo, a gente vai para o errado, nós sofremos as nossas consequências, nós queremos culpar Deus, nós achamos que Deus é o culpado, e assim também foi na vida de Jonas, porque Deus só falou para ele ir, e ele escolhe o caminho contrário, e ele teve a sua consequência. Por quê? Por causa da desobediência. E todos nós sabemos que a obediência gera bênção, porque é isso que Deus preparou para nós. E quando Jonas, ele fala para aquele marinheiro: é por minha culpa, essa tempestade é por causa de mim, porque eu estou fugindo de Deus. Ele pede para que eu vá fazer uma missão, para que eu vou levar a palavra para o povo de Nínive, mas eu estou fugindo do Deus Todo-Poderoso. Então naquele momento, aquele marinheiro ele fica espantado, porque ele não conhecia o Deus de Jonas, ele servia a outros deuses que não era o mesmo Deus de Jonas. E ali ele fala: e agora, o que nós faremos? O que nós vamos fazer para que essa condição pare, para que essa condição cesse, para que essa tempestade, esse barco pare? E eles ficaram com medo, queridos. E ali eles começaram a profetizar e clamar ao Deus deles, mas de nada adiantou. E aí então que o capitão teve uma ideia e falou: vamos lançar sorte. Sobre quem cair a sorte, esse será o culpado, e esse será lançado no mar, porque aí sim, vai ser resolvido o problema, a situação. E ali então eles se reúnem com seus marinheiros, e Jonas também ao meio, e eles lançam a sorte, e automaticamente, queridos, não precisava tirar sorte, porque a culpa era de Jonas. Mais uma vez, a culpa era de Jonas. Eles lançaram a sorte porque o capitão teve ali essa ideia, porque ele não tinha nenhuma autoridade, nenhuma legalidade para poder acusar Jonas. Mas Jonas já sabia que era por causa dele. Então automaticamente quando lançaram a sorte caiu sobre Jonas. E ali aquele capitão, ele todo, falou: e agora? O que eu faço? Então Jonas fala: pode me lançar até o mar. Me lança no mar, que automaticamente esse mar vai cessar e vai ficar tranquilo o barco. Aquele capitão, naquele momento, meditando a palavra de Deus, Deus já estava trabalhando naquele povo também. Por mais que eles não adoravam ao Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus já estava trabalhando sobre a mente daqueles marinheiros. E aí quando ele pega, ele fala: Senhor Deus de Jonas, que não caia sobre mim o sangue deste homem. Eu não quero levar nenhuma culpa do sangue deste homem pela minha vida. Porque, queridos, para ele automaticamente, e é real, a gente sabe, o mar, profundidade, automaticamente quando lançasse Jonas naquele mar, Jonas iria morrer. Ao pensamento daquele marinheiro, Jonas iria morrer. Então ele falou que ele não queria pagar pelo preço do sangue da vida de Jonas. Mas Deus já tinha o propósito totalmente preparado, Deus já tinha totalmente a situação preparada. Só que aquele marinheiro, como ele não sabia da condição, porque ele também com os seus tripulantes ia ser tratado por Deus, amém? Ele também, Deus já tinha preparado para ele essa condição. E aí então ele pede a Deus, ele se arrepende daquilo que ele estava fazendo, porque ele sabia que não era do agrado de Deus, para não ter culpa. E aí ele vai então e lança Jonas até o mar. E automaticamente quando Jonas cai sobre a água, a Bíblia nos revela que Deus vai lá e prepara um grande peixe. E esse peixe vem e engole Jonas.
e ali ele passa 3 dias dentro da barriga do peixe. Amém, queridos? E esse peixe não foi por acaso que Deus trouxe para ele ali, porque, mais uma vez falando, Deus colocou ele no propósito, e ele saiu do propósito. Deus pediu a obediência, ele não foi obediente. E quando Deus prepara aquele peixe sobre Jonas, ele queria tratar no seu íntimo, no seu interior, porque ele estava junto com Deus. Deus pediu a missão a ele, ele entendeu, e a hora que ele sai da presença de Deus, ele faz tudo ao contrário. Amém, queridos? Quantas das vezes nós somos chamados, estamos errados, fazendo algo que não é da vontade de Deus, não é da presença de Deus, e aí nós vamos lá e pedimos perdão, nós vamos lá e nos arrependemos, e vamos seguir a caminho, vamos seguir adiante, e aí de um certo momento, vem de novo a luta, vem de novo a guerra, vem de novo a batalha, vem o desespero, vem as aflições, que toda essa vida pode nos trazer, e o que nós fazemos novamente? Nós se afastamos da presença de Deus, nós vamos para bem longe da presença de Deus, nós queremos correr e fugir da presença de Deus, amém? Mas não é isso o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, querido. Ele apenas fala para mim e para você: ei, eu estou contigo. Quando eu falar para você, vai para o norte, vai para o norte. Quando eu falar para você, vai para o sul, vai para o sul. Porque se eu falar para você para o norte, lá eu estarei. Porque se eu falar para você para o norte, e você for para o sul, lá eu vou estar, e lá você vai ter a sua consequência, porque eu te pedi para ir para o norte, e você foi para o sul, e não ouviu minha palavra. Amém, queridos? Quando Deus fala para mim e para você: ei, filho, segue os meus mandamentos, segue os meus princípios, segue aquilo que eu deixei para você. E quando a gente não faz, quando a gente erra, nós queremos culpar o nosso Deus, nós achamos que Deus é o culpado, nós falamos que Deus é o culpado da nossa história, da nossa condição. Não, queridos, nisso eu posso falar misericórdia, que isso Ele tem muito sobre as nossas vidas. Misericórdia que Deus dá para nós todos os dias, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e Ele só quer sim que nós seguimos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Então, quando Jonas está na barriga daquele peixe, ali Deus começa a trabalhar novamente sobre ele, porque eu meditando na palavra, Deus quis selar novamente aquela aliança com Jonas. Deus quis novamente trazer Jonas de volta para ele. E, queridos, lendo na palavra de Deus, a barriga de peixe, para quem pesca, para quem conhece e gosta de peixe, muitas das vezes, né, as mulheres aí, os maridos que é pescadores, a mulher não gosta de limpar peixe, detesta, muito menos fritar, né, porque é um cheiro desagradável. Aleluia, Jesus. Mas é bom, comer prontinho ali é uma delícia. Só que, queridos, nós sabemos que o peixe, né, que fica no fundo do mar, aquele grande peixe, era escuro, a barriga do peixe era podre, porque o peixe se alimenta daquilo que está sobre o mar, sobre aquilo que está sobre todo o mar que é descartado, todos os restos, todos os rejeitos é jogado sobre o mar. Então os peixes vai comendo, e quando Jonas entra na barriga daquele peixe, queridos, Deus prepara esse momento para ele, para quê? Para tratar o íntimo e o secreto de Jonas, porque ele tinha toda a liberdade de apenas ir e falar e fazer e acontecer a maravilha do Deus vivo todo-poderoso. Mas Jonas decide a pior parte, que era fugir da presença de Deus. E ali naquela barriga daquele peixe, uma barriga escura, uma barriga fedida, uma barriga nojenta, ele tem o seu tratado com Deus. Deus começa a tratar ele novamente. Que muitas das vezes também na nossa vida, queridos, não é diferente, né? Nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser lançados no escuro, não porque Deus permitiu, mas porque a situação que nós buscamos para a nossa vida, que nos deixou naquela condição.
E ali naquele momento escuro, naquele momento fedido, naquele momento triste, assim como Jonas viveu, nós passamos e ali nós queremos aprender a dar glória e buscar e louvar ao Deus. Não é errado, porque bate o desespero, bate o arrependimento, e assim foi com Jonas. A partir desse momento ele começa a clamar a Deus, ele começa a se arrepender, ele começa a pedir perdão a Deus, ele começa a atrair novamente Deus sobre a vida dele. Ele começa a falar: Senhor, eu estava contigo, o Senhor estava comigo, eu ouvi a tua voz, mas num certo momento, por um descuido meu, eu quis fugir, Senhor. Me perdoa, eu me arrependo, Senhor. Me leva de volta, eu me arrependo. E muitas das vezes é assim, queridos. Deus coloca a gente em situações lá em cima, porque quando a gente vem de baixo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, nós vamos dando glória, vamos adorando, vamos bendizendo. Quando Deus coloca a gente num certo nível da nossa vida, muitas das vezes, quando a gente chega lá, a gente esquece do nosso Deus. Por quê? Porque eu já tenho tudo, agora eu não preciso mais de Deus, né? Eu já conquistei a minha casa, eu já conquistei meu carro, eu já conquistei a minha família, eu já conquistei meu esposo, a minha esposa, eu casei, agora eu estou bem, agora eu estou feliz, eu não preciso mais de Deus. Mas, queridos, nós não podemos esquecer que quem dá tudo isso, quem faz tudo isso para nós, é o próprio Deus. E quando Ele coloca a gente lá em cima, vai acontecer situações, muitas das vezes, para Ele fortalecer a nossa fé e mostrar onde está a nossa fé. Amém? Porque muitas das vezes, sim, a gente está lá em cima e acaba esquecendo da onde a gente saiu. E aí quando Ele toma a situação, como Ele falou: opa, eu que estou no controle, não é você. E aí Deus começa aos pouquinhos, dando condições adversas. Não é punir, mas sim fazer condições contrárias daquilo que o teu filho acabou fazendo, que não era da vontade dele. Amém, queridos? Então Deus pega nessa condição, e aí Jonas é tratado no seu íntimo novamente. Jonas é lançado novamente à sua intimidade com Deus. Jonas novamente recebe a presença de Deus. Aonde? Na barriga daquele peixe. Precisava, queridos? Não precisava. Assim também nas nossas vidas, tem momentos, tem situação, tem circunstâncias na nossa vida que não precisamos passar, não precisamos viver. Por quê? Porque se a gente ouvir a palavra, servir o Deus vivo, entender o que está escrito sobre esse manual de instrução, não tem como, queridos, a gente andar na escuridão, não tem como a gente deixar o nosso coração manchado, não tem como a gente deixar o nosso coração triste, amargurado. Mas pastor, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu vivo. Sim, queridos, eu não sei. Como eu falei, o que está escondido e oculto só Deus pode revelar. Mas muitas das vezes depende de mim e de você liberar o arrependimento. Depende de mim e de você pedir pelo arrependimento de Deus, pedir pela misericórdia de Deus, falar: Senhor, me perdoa, Jesus, me perdoa, Deus, perdoa pelas minhas falhas. E automaticamente, Jesus, quando a gente se arrepende verdadeiramente, Ele vem, nos limpa, nos purifica e nos faz novo novamente. Amém? Quem crê nisso, queridos? Dá um glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. E eu creio que nesta noite Deus vai trabalhar de uma forma sobrenatural, já está trabalhando sobre o coração de cada um de vocês. Deus vai limpar, Deus vai purificar, Deus vai restituir aquilo que talvez você acha que não tem condição, que não tem situação, que possa transformar a sua vida em bênção. Mas assim foi na vida de Jonas. Aleluia. E aí Jonas, quando pega o seu arrependimento, Deus ouve a sua voz, e Deus pede para aquele grande peixe que lançasse Jonas na beira da areia, na beira da praia. E ali Jonas é lançado, e pela segunda vez, face a face,
Deus dá uma nova oportunidade para Jonas. Jonas fala para ele, Deus fala para ele, Jonas, vai e prega minha palavra contra aquele povo de Nínive, porque eu estou contigo. E Jonas, como ele já desde o início, queridos, ele vinha andando com Deus, e ele sai fora da presença de Deus, pela segunda vez, ele fala, ei, agora eu preciso fazer aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu preciso levar a palavra, porque eu sei da onde Deus me tirou, porque ele sabia que ele estava com Deus, e num certo momento da situação dele, ele vai na barriga, ele passa por toda aquela angústia, toda aquela tristeza, toda aquela escuridão, e ali ele sabe, agora eu preciso servir ao meu Deus. E quando Jonas entende pela segunda vez essa oportunidade que Deus dá para ele mais uma vez, ele até então vai até Nínive. E Jonas sabia, queridos, que o povo de Nínive era um povo cruel. Jonas já sabia que o povo de Nínive era um povo idólatra, que não gostava, né? O povo de Nínive, eles eram os assírios, e eles eram tão cruéis, que a palavra nos revela, que quando eles invadiam territórios, eles iam lá e cegavam os olhos das pessoas. E por que eles cegavam? Porque a intenção deles não era matar, era viver o sofrimento das pessoas, era ver aquele sofrimento. E por que eles cegavam? A Bíblia fala, para as pessoas não fugirem, né, daquele povo. Trazendo para o nosso dia de hoje, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos errando, quando nós estamos falhando, o pecado faz isso na nossa vida. Ele cega os nossos olhos fisicamente, ele cega os nossos olhos espiritualmente, para que a gente não caminhe na presença de Deus, para que a gente não consiga andar na presença de Deus. É isso muitas das vezes, queridos, que o pecado faz sobre as nossas vidas. Ele também cega nós. E como, pastor, eu posso limpar meus olhos então, para não ter essa sequidão, para não ser cegado? Queridos, servindo ao Deus Todo-Poderoso, sendo obediente na palavra de Deus, sendo obediente à vontade de Deus. E ali aqueles homens, todo o território que eles invadiam, eles faziam uma grande crueldade, e isso não agradava o coração de Deus. É por isso que Deus chamou Jonas para poder proclamar, e Jonas ficava, acredito eu, com temor, porque falou, meu Deus, aquele povo é cruel, aquele povo é violento, imagina eu chegando lá, automaticamente eles vão me pegar, vão me cegar, né, e acabou comigo. Mas, queridos, Jonas esquecia que ele estava com o grande Deus Todo-Poderoso, porque ele só falou, vai, que eu estou com você, vai, que eu vou fazer por você. E pela segunda vez, Deus dá aquela oportunidade a ele, e aí ele foi, e ali foi, e pregou, durante 3 dias, ele foi pregando a palavra para todo aquele povo de Nínive. E durante esses 3 dias, queridos, no primeiro dia a Bíblia revela que já teve uma manifestação do sobrenatural. E Jonas pregava para aquele povo, se em 40 dias vocês não se arrependerem, se em 40 dias vocês não se entregarem, não se converterem, não parar com essa guerra, com essa luta, com essa condição de vocês, Deus vai destruir tudo. E aquele povo, sendo idólatra, não acreditava, mas Deus enviou ali o seu profeta para trabalhar na vida deles, para pregar sobre eles. E no primeiro dia a Bíblia fala que ali já vinha vindo a transformação. E aí Jonas pregando por 3 dias, então aparece o rei. Jonas consegue conquistar o coração daquele rei, mas não foi Jonas, queridos, mais uma vez foi Deus. Foi Deus que trabalhou naquele coração daquele rei. E ali ele profetizando, ele clamando, ele pedindo, se vocês não se consertarem durante 40 dias, Deus vai vir e vai destruir toda essa cidade, Deus vai destruir todos vocês. E aquele povo começou a temer, e mesmo assim, queridos, servindo ao Deus deles, eles começaram a ter aquele sentimento, ei, esse homem é profeta, esse homem não está aqui por acaso,
Por quê, queridos? Porque Jonas foi o profeta diferenciado, porque ele andava com Deus, ele foi um cara diferenciado, porque a Bíblia fala que o povo assírio, ele não permitia ninguém, todo o reino, toda a cidade, qualquer lugar que eles invadiam, eles não poupavam ninguém, eles matavam, eles cegavam, ninguém eles poupavam, mas Jonas, eles não relaram uma mão sequer em Jonas. Mas por quê, queridos? Porque Deus era com ele, Deus também é com vocês, Deus é também conosco, e muitas das vezes nós clamamos: Senhor, mas será mesmo que o Senhor está comigo? Mostra para mim, Senhor, revela para mim. Como minha esposa falou nessa abertura, a gente entra na situação, na condição, e achando que não tem solução, achando que não vai dar certo, e queremos falar: Senhor, meu Deus, culpamos a Ele, mas não, queridos, nós não temos que culpar Deus, e sim nós temos que clamar, pedir pela misericórdia, se arrepender e falar: Senhor, eu quero ser restituído, Senhor, eu quero ser transformado, Senhor, eu vou ser transformado, e Jesus vai transformar, queridos, Jesus vai fazer, queridos, mas nós temos que querer, nós temos que pedir, e nós temos que clamar pelo arrependimento. E quando Jonas ali pregando, então aquele rei entende que tudo aquilo que eles faziam era errado, tudo aquilo que eles faziam não era da vontade do Deus vivo, na qual eles não serviam, mas pela misericórdia de Deus, queridos, Deus permitiu o rei se prostrar diante dele, se converter diante da palavra dele, e fazer com que todo o seu povo se prostrasse diante do Deus vivo, todo-poderoso. Amém, queridos? Deus permitiu aquela situação, permitiu aquela condição. Aí você imagina: pastor, mas eles não eram maus, mas eles não eram cruel. Queridos, não há nada mais pior, não há nada melhor, não há nada de ruim, não há nada de ruim, que está ruim, que Deus não possa transformar. Jonas também pensava da mesma forma: quando eu chegar lá eles vão me destruir, eles vão acabar comigo, mesmo estando ao lado de Deus, mesmo estando do lado de Jesus. Amém? Então ele não acreditava, mas Deus transformou a vida daquele rei, e Deus transformou toda a vida daquele povo, e ali cumpriu o propósito de Deus na vida daquela cidade, na qual Jonas não entendia desde o princípio. E meditando na palavra, Deus, Ele queria tratar 4 grupos de pessoas nessa passagem. O primeiro a ser tratado foi os próprios marinheiros. Por que os marinheiros, pastor? Porque os marinheiros não serviam a Deus. E aí, quando Jonas é colocado no meio deles, a Bíblia não revela, mas eu busquei essa revelação, Deus me deu essa revelação, que o propósito também não era só com Nínive. Deus queria tratar aqueles marinheiros, Deus queria transformar e mudar a vida daqueles marinheiros, Deus queria restituir na vida daqueles marinheiros. Amém, queridos? O segundo que foi restituído foi o próprio Jonas. Foi o próprio Jonas, porque ele sabia quem era o Deus que estava com ele, ele sabia quem é que estava do lado dele, e mesmo assim ele foi desobediente e se afastou da presença de Deus. Ele fugiu da presença de Deus, ele fugiu do propósito de Deus. E ali, quando vem o arrependimento, ele reconhece a Deus novamente, e Deus vai lá e trata a vida de Jonas mais uma vez. E o terceiro grupo, o terceiro povo, as pessoas que foram tratadas, saradas, restituídas, foi o povo de Nínive, aquele povo cruel, aquele povo idólatra, aquele povo que não tinha temor a Deus, aquele povo que não acreditava em nada. Para eles tudo era guerra, para eles tudo era batalha, e para eles queriam ver sangue, queriam ver morte. Meditando também na palavra de Deus, que para vocês verem a crueldade, eles cortavam a cabeça muitas das vezes das pessoas e fincavam na entrada, na porta de todas as cidades, para que todos aqueles que passavam via aquela situação, para impor medo. Amém? Para impor medo. E muitas das vezes na nossa vida também vem o medo.
mas Deus coloca sobre nós a força, a fortaleza. E o quarto grupo, queridos, que Deus quer restituir, quer transformar, quer renovar, são vocês. O quarto grupo de pessoa é vocês que deixou o seu conforto, que deixou a sua casa, que deixou as batalhas talvez que estão enfrentando, para ser restituído, para ser renovado. Esse é o quarto grupo de pessoa que Deus revela, e Deus quer transformar, e Deus quer restituir, e Deus quer prosperar novamente tudo aquilo que foi perdido. Deus quer novamente trazer você de volta para o caminho dEle. Deus quer novamente trazer você de volta para a presença dEle, queridos. Pastor, mas como eu faço isso? Se arrependendo, queridos. Sem arrependimento, não há restituição. Sem arrependimento, não vai vir a salvação. Sem arrependimento, não vai vir a libertação. Sem arrependimento, não vem a nossa cura. Sem arrependimento, não vem a nossa libertação. Sem arrependimento, não vem a nossa salvação, queridos. Então, nessa noite, Deus quer tratar você. Deus quer restituir você. Tudo que foi roubado, perdido, machucado. Jonas, quando ele estava sobre aqueles homens, era para ele estar ali sim, mesmo que ele fugiu do propósito, era para ele estar ali. Por quê? Porque Deus queria trabalhar sobre aqueles marinheiros, mas muitas das vezes, que nossa vida também não é diferente. Às vezes pessoas nos cercam, pessoas estão do nosso lado, falando coisas que nós achamos que está nos fortalecendo, coisas que achamos que está nos fortificando, e muitas das vezes só nos está jogando para baixo, só está nos derrotando. Mas muitas das vezes não é aquela pessoa, não é você que vai ter que ser curado, ser tratado, é aquela pessoa. Então Deus só prepara você naquela condição, naquela situação, para ser tratado. Amém? Jonas estava naquela condição, nessa situação, para tratar aquelas pessoas. Então nessa noite, Deus quer restituir você, queridos. Deus quer restituir a sua vida novamente. Tudo que foi roubado, tudo que foi perdido. Se você crer verdadeiramente, se arrepender, Deus vai restituir em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é todo poderoso. Mas Ele fala para mim e para você: filho, anda no meu caminho. Filho, anda na minha presença. Como eu tenho falado, queridos, simbolizando aqui, uma analogia agora que Deus me deu uma revelação. Muitas das vezes, como eu falei, nós vamos para o norte, é onde Deus pede para a gente ir, e a gente acaba indo para o leste. Só que nós não podemos esquecer que quem está no leste, oeste, no norte e no sul, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E se Ele mandar a gente ir para o norte, vamos para o norte. Se Ele falar para mim e para você: ei filho, vai para o sul, porque é lá que eu vou prosperar, é lá que eu vou abençoar, é lá que eu vou restituir. Muitas das vezes não pode ser a sua vida não, irmãos. Muitas das vezes não pode ser a sua vida, queridos, mas vai ser daquela pessoa que te persegue, daquela pessoa que clama contra a sua vida. Amém? Há um certo tempo atrás também na minha vida, um pouco antes de eu me fortalecer na fé, eu ouvia ligações. Toda vez que essa pessoa me ligava, eu amo muito ela. Ela me ligava e muitas das vezes me pegava, eu estava na igreja. E aí as reuniões de sábado, muitas vezes domingo, culto de edificação. E aí ligava: onde você está? Eu falei: estou na igreja. Mas de novo, que tanto faz na igreja? Isso é triste, queridos, isso dói para nossas vidas. A pessoa que você mais ama falar isso aí para você. Mas eu sabia, que Deus tinha um propósito. Eu poderia ter desanimado, eu poderia ter desistido, mas não, eu segui, eu permaneci, eu continuei. E hoje, pela honra e a glória do Senhor, eu oro muito, e parou. Por quê? Porque eu acredito na transformação, na restituição dessa pessoa que eu tanto amo. Amém? Muitas das vezes é assim, queridos. Nós vamos ser perseguidos por pessoas próximas a nós, mas não é nós que vamos ser tratados, e sim aquela pessoa que está ao nosso lado. Amém? Quem crê nisso, queridos? Dão glória a Deus. Então nessa noite,
A quarta pessoa a ser restituída, a quarta pessoa a ser tratada é você. A quarta pessoa que Deus revela aqui nessa noite para mim e para você, que vai ser tratado, que vai ser curado, que vai ser restituído novamente, é você, queridos. Nesse momento, gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria que você fosse já meditando nessa palavra. Gostaria que você fosse já se entregando ainda mais a Deus e falando com Ele sobre tudo aquilo que foi perdido sobre a sua vida, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi perdido, destruído, aquilo que você acha que não tem situação, aquilo que você acha que não tem condição, aquilo que você acha que não tem mais jeito, nessa noite tem sim, queridos. Deus vai restituir, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro, da prata, que fez os céus e fez a terra, e guarda desde os fios do cabelo nosso até a planta dos nossos pés, amém? Porque se você está aqui nessa noite, é porque você ouviu a voz de Deus, é porque você ouviu a presença do Espírito Santo falando: vai, porque lá eu vou te curar, vai, porque lá eu vou te renovar, vai, porque lá eu vou te restituir novamente daquilo que você quer na sua vida, amém? Então nessa noite, queridos, se entrega, é noite de você ser restituído, mas para que haja restituição, temos que se arrepender, porque sem arrependimento nós não podemos ser restituídos, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu deixo para mim e para você, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, glória a Deus.